Queridos, Bolsonaro teve uma crise de soluços e apagou, diz o Flávio Bolsonaro. A gente vai mostrar até um corte da Galãs feio sobre isso, mas ele chegou a apagar depois de saber do teor da reunião ali do Jair Bolsonaro com o Donald Trump. Então as coisas, meus caros, elas tão ruins com o Jair. Ontem eu fiz uma zoeira no Meteoro Brasil, mencionando o comentário do Reinaldo Azevedo a respeito do bolsonarismo ter perdido a exclusividade com o Donald Trump. E a verdade é essa. O Trump, político que apesar de ser um fascista, apesar de ser um extremista de direita, apesar de ser uma pessoa horrorosa. Obrigado, Lia Sérgia, querida. Já começamos bem aqui a nossa live. Apesar de ser essa pessoa ultra complicada, o Trump tem instinto de sobrevivência, né, gente? E ele enxergou ali em Luiz Inácio Lula da Silva, por isso que o Reinaldo acerta tanto na questão, é isso. O bolsonarismo perdeu apelo para o Trump, como diz o Reinaldo Azevedo. E aí, na sua ânsia de sobrevivência, o Trump olha para o Lula, porque assim, perto de alguns países europeus em que ele comprou brigas muito maiores, ele olha o Lula como uma boia de salvação. O Trump precisa recuperar popularidade, gente. O Trump precisa recuperar o mínimo de prestígio. Ele ainda embora ele queira ser um imperador nos Estados Unidos, um império decadente, embora ele queira, sim, o regime autocrata, ele não tá nem aí para Bolsonaro se ele precisar ter o poder dele. Porque o Bolsonaro, gente, pior do que um ex-presidente é um presidente da República. O Lula tem muito mais prestígio. O Lula tá com a caneta na mão. O Lula tem a capacidade de negociar com o Trump. Pode ser em termos que nós não gostemos. Mas ele tem essa capacidade. O Bolsonaro não pode negociar nada. O Bolsonaro, no máximo, ele pede arrego ao Trump a respeito dos processos judiciais que ele tem. O foco do Bolsonaro é a anistia, gente. Tanto que tem notícias de que os aliados evitam contar para ele que a anistia vai para o brejo. Porque o Bolsonaro não quer saber de más notícias. O Bolsonaro não quer saber de problema. O Bolsonaro não quer saber de questões para lidar. O Bolsonaro só quer facilidades. E aí, queridos, a coisa desanda. Mas a coisa desanda bonito. A coisa desanda bonito, entendeu? Eu acho que é isso que as questões todas lidam. Então, a gente precisa estar muito atento a essas questões. E é o que o Lucas falou aqui no chat, né? Bolsonaro, quero saber se você vai chorar para eu pegar um balde. Eu não pegaria nem o balde. Eu não sou terapeuta. Eu não sou a mãe do Bolsonaro. Por mim, eu quero que ele chore e se desmanche no choro. Eu desejo tudo de ruim pro Bolsonaro. Eu desejo tudo de ruim pro Bolsonaro. Porque é o seguinte, é um criminoso da época da pandemia. É um criminoso que tirou as esperanças das pessoas diversas que eu conheço quando se tornou presidente da República. É uma pessoa que veio para tumultuar a fina arte, que é o seguinte, a política é muito chata. Não, eu prefiro a política chata do que essa alucinação da extrema-direita que a gente vem encarando nos últimos anos. Prefiro muito mais. Prefiro muito mais a normalidade, o fato de você ter, enfim, apelos muito mais tranquilos. Não quero mais essa loucura da extrema-direita. Não quero mais isso. Eu quero sossego.
quero sossego. A nossa briga contra a extrema-direita, e na verdade é uma coisa que eu até tava refletindo sobre isso ontem, né? O Pedro Serrano fez uma participação muito boa no DCM ao meio-dia ontem. Vou ver até se eu pego a participação dele, que acho que ele falou coisas muito importantes ali. O Pedro Serrano que está defendendo o nosso querido Breno Altman, que mais uma vez está sofrendo processos e ações dentro da justiça burguesa, né? E militante antisionista importante. Mas o Serrano fala que, infelizmente, no ponto de vista ideológico, as nossas disputas a gente não pode ter, gente, um horizonte em que a gente vença completamente todas as disputas. A gente vai ter que brigar o tempo inteiro pelos direitos, pela democratização, pela pela socialização das questões. Ah, o balde era para não sujar o chão. É verdade, né? Que ele vomita em jato, né? Ah, que nojo, né, cara? Como o Bolsonaro é nojento. Como o Bolsonaro é uma figura terrível, né? É uma figura que maltrata a nossa república, né? E a gente não pode ter o horizonte que a gente vai vencer esse combate. No entanto, o Serrano falou uma coisa bem interessante. Que do ponto de vista também do lado de lá, dos bolsonaristas, a extrema-direita também não pode ter esperança de vencer esse combate. Porque se eles instituem uma ditadura, é basicamente eles estão implorando para que a gente derrube o regime e para que a gente efetivamente volte a tomar o poder. Então, amigos e amigas, é sobre isso que a gente vai encarar nos próximos anos. São tempos que parecem muito complicados, mas a gente tem garra, a gente transformou Lula em presidente pela terceira vez, gente. Não duvidem do poder das ruas. As ruas agora colocaram para correr a PEC da bandidagem. As ruas agora concentraram e brigaram contra a anistia. As ruas agora brigaram pela isenção do IR. As ruas sempre brigaram pelo fim da escala 6x1, através da boca do movimento VAT da Erika Hilton. Então é importantíssimo isso. Nós não saímos na rua, pelo menos os caras que brigam pelas verdadeiras bandeiras estão lá. E a gente precisa somar as pessoas que não estão nas ruas, que estão desmobilizadas, que estão desmotivadas, que acreditaram nas fake news da extrema-direita. É isso que a gente tem que trabalhar. Esses dias, eu tava com uma amiga e ela tava me falando a respeito dos meus editoriais, né? Ela falou, pô, você é corajoso, né? Você fala algumas coisas, você fala as coisas, inclusive, para quem não sabe, eu não escrevo meus textos aqui. Ele é um trabalho no improviso, mas a linha dos editoriais que eu faço, ela tem como intuito simplificar, através de uma opinião, fatos que estão acontecendo. Então, meus caros, quando eu viro e falo aqui que a gente está trazendo esse editorial, o que eu quero trazer no fundo com isso? Eu quero trazer no fundo com isso que vocês vão sair daqui não só sabendo a minha opinião sobre as coisas, mas a minha opinião é a coisa que menos importa. Vocês vão sair daqui mais informados. Vocês vão sair daqui mais condicionados. Vocês vão sair daqui mais completos. Vocês não vão sair daqui achando que vocês entenderam uma coisa e é outra. Vocês não vão sair daqui achando que as coisas são simples. Vocês vão sair daqui com informações que vão fazer a diferença no dia de vocês. Vocês podem até discordar de mim nesse processo e não tem problema nenhum. Mas vocês vão sair daqui, de fato, com um horizonte para trilhar. Com um horizonte para tratar. Com questões a serem trabalhadas. Então é isso que a gente vai trabalhar juntos. É isso que a gente sempre trabalha nos programas aqui. Vocês sabem disso. Por isso que o paralelo
Alexandre Pires e Reinaldo Azevedo, é exatamente o paralelo que a gente precisa ter para entender sobre a situação hoje do Bolsonaro. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.